Boa noite, hoje é dia 22 de abril. Já a gente vai começar mais uma conversa, mais um bate-papo. Hoje não tem um tema, né? Eu vou falar sobre algumas coisas que eu vi durante o dia, alguns assuntos que eu prestei atenção, que eu vejo que são interessantes para a gente conversar. Tem muito a ver com o que a gente está vivendo, né? Com as nossas experiências. Boa noite. Quem entrou, dá uma sininho para saber o nome aqui, que só não estou conseguindo identificar. Então ele vai conversar sobre algumas coisas que tem muito a ver com o nosso dia, né? Com as coisas que a gente está vivendo. Ô Antônio César, tudo bem? Né? Então a gente vai conversar sobre isso, né? Afinal de contas, como é que vai ser a nossa vida pós aí esse isolamento? Eu estava vendo algumas coisas interessantes hoje, então por isso eu não coloquei um tema específico, né? Mas é para a gente conversar. E o que eu percebo é o seguinte, né? Vai ter uma grande mudança comportamental, já está tendo, mas nas relações, né? Hoje assim, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Dimas, Rubens. Então a gente vai conversar sobre essas mudanças que vão mexer muito, mas vão mexer muito realmente com as nossas relações, o nosso comportamento, a forma com que até hoje a gente convivia com as pessoas. Então, e é bem isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? E Irenice Ferreira, Jacido, boa noite, Irenice, Rubens, né? Todos vocês. Então, o primeiro assunto que eu queria colocar para vocês hoje, né? Estava vendo na televisão aí um comentário do ator Tony Ramos, que ele está em isolamento. Ele falou uma coisa bem reflexiva. Como é que eu vou fazer uma cena de novela abraçando ou beijando uma pessoa se eu não sei se ela está doente ou não? Né? É uma colocação assim interessante, né? Como é que vão ser as novelas aqui no Brasil, principalmente, a partir de hoje? Como é que vai ser feito esse controle, né, de saúde entre os atores? Como é que isso vai acontecer? Como é que vão ser, durante um bom tempo, a forma da gente conviver com as pessoas, dos relacionamentos, das festas? A gente está tão acostumado com festas, ir em festas, dançar, cantar, abraçar, tudo isso. Ô, Edivaldo, como é que você tá? Saudades, quanto tempo, hein? Zineide. Então, como é que se vai se conviver, se relacionar a partir de tudo isso que está acontecendo? Boa noite, Sandra. Então a gente precisa conversar um pouquinho, né? Refletir como é que vai ser isso. E refletindo isso aqui, eu me lembrei um pouquinho, né, muito, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, já comentei um pouquinho isso, quando surgiu o vírus da AIDS, né, que até hoje não tem cura. Você consegue sobreviver com o vírus durante muito tempo, mas eu me lembro que naquela época, eu já era adolescente na época, eu tinha uma boa idade, né? E eu me lembro que como foi naquele início o medo e a dificuldade que as pessoas tinham de se aproximar uma das outras, né? Foi naquela época que algumas coisas... Boa noite, Herbert. Que a gente começou a fazer uso, né, da camisinha, que ninguém usava. Então era um negócio que ficava lá, ninguém sabia para que servia aquilo. E a partir da AIDS, houve uma mudança de comportamento muito grande, né? E, com medo de se infectar e o medo da morte, que era muito presente. E a gente começou a ver muitas pessoas conhecidas, famosas, atletas como Magic Johnson, grande atleta de basquete da NBA dos anos 80 e 90, que ele teve AIDS, né? E até hoje está vivo ainda, mesmo com a doença,
mas existia um preconceito das pessoas, dos atletas que pegaram, se contaminaram, e na hora de competir, as pessoas tinham medo porque não sabiam exatamente como se processava essa contaminação. Não era, as pessoas sabiam que não era só pelo sexo, existiam algumas outras maneiras que poderiam ser contaminados. Então, roupas, talheres e tudo isso, daquelas pessoas que tinham a contaminação, acabaram tendo que ser separadas e tudo isso. Mulheres ficaram grávidas, né? E as crianças, já na gravidez, já se percebeu que era um soro positivo. Então, foi uma confusão muito grande, uma mudança de comportamento, uma alteração de comportamento muito grande naquela época. E até sair o remédio, os coquetéis, demorou-se alguns anos. Nesses alguns anos, muitas pessoas que foram vítimas, né? Como Cazuza, Lauro Corona. Quem não se lembra, Lauro Corona foi um ator de TV dos anos 70 e 80. A gente teve atores, teve músicos, teve pessoas assim, tudo quanto é parte da sociedade, que eram contaminadas e iam definhando, né? Era uma morte muito dolorosa na época. E ainda continua, mas hoje existe o coquetel, então tem uma qualidade de vida, conseguem trabalhar, conseguem sobreviver, conseguem se casar, ter relacionamentos, convivem. Mas na época foi uma confusão muito grande, então houve uma mudança social, uma mudança de comportamento muito grande. E esse vírus que nós estamos vivendo agora, ele já começa a mostrar que a gente vai ter que mudar alguns comportamentos. Durante um bom tempo, vai ser muito complicado os grandes shows, espetáculos, jogos de futebol, basquete, esporte que tem torcida, que tem aglomeração. Vai ser muito complicado como é que esses esportes vão sobreviver sem com o público reduzido ou sem o público. Vai ser um negócio muito complicado isso, né? Então vai ser necessário uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Os nossos famosos um beijinho em São Paulo, 2 no Rio, 3 não sei aonde, vai ter que mudar. Aqueles abraços calorosos que a gente costumava dar nas pessoas, algumas pessoas, também vai ter que mudar. Então tudo isso que a gente está passando agora é um prenúncio de uma mudança muito profunda de comportamento social, né? O nosso comportamento social, as nossas relações vão ter que mudar. Boa noite, Cristiane, e os outros que entraram, né? Se vocês não deram um tchauzinho aqui, eu não sei quem entrou. Então eu fiquei pensando nisso, como é que vai ser, né? Tá refletindo como é que vai ser as nossas relações a partir da volta, vamos dizer assim, ao dia a dia do trabalho, no convívio social. Como é que vai ser as nossas relações com as pessoas, já que o contato, a proximidade vai ser muito complicado no início. E a gente já percebe, já falei isso desde o início, e eu senti um pouco essa semana, como as pessoas já têm preconceito das pessoas que tiveram doença. Então quando chega uma pessoa que já teve coronavírus e que está bem hoje, e a gente não sabe ainda, existe toda uma situação se a pessoa pode ser reinfectada ou não, porque tem a questão que um vírus, um é DNA e o outro é RNA. O que seria isso? DNA, então a célula fica com uma lembrança, né? Tem uma lembrança do vírus, então depois que você tem a doença, ela fica com anticorpos. O RNA já é mais complicado, é mais difícil, porque não fica essa lembrança. Então não se sabe se vem ou volta. E a gente já vê algumas pessoas sofrendo, né, um certo preconceito, um certo receio de ficarem próximas de pessoas que tiveram a doença. E tem a questão do assintomático, que tenha o vírus, mas não tem os sintomas, mas pode transmitir. Então tudo isso vai mexer muito com as nossas relações, com a forma de a gente se relacionar, de conviver. As coisas não vão ser do mesmo jeito que eram há 30, 40 dias atrás, né? Inclusive, quando a gente voltar às atividades religiosas, sociais, profissionais, não vão poder ser do mesmo jeito, né? A gente não vai poder ficar
se aglomerando, não vai poder ficar um em cima do outro, vai ter muita coisa que vai ter que ser readaptada, muitas coisas que vão ter que ser modificadas para a gente se organizar e conviver um com o outro. E aí que a pergunta, né? Que eu fico perguntando como é que isso vai mexer com as nossas relações, como é que isso vai mexer com a nossa conduta, né? Como é que isso vai ser para nós que nascemos num período X de comportamento X e para esse comportamento novo que está entrando. Então, quando eu falo muitas vezes, hoje estou com 51 anos, vou fazer 52. Então, eu estou falando de alguma coisa que eu vivenciei há 40 anos, mais ou menos 38, 37, 38 anos atrás. E a gente não tem uma memória, né, aqui principalmente no Brasil, a gente não tem uma memória de longo tempo, a gente tem uma memória muito curta. As coisas são muito curtas. Então a gente já vivenciou não o isolamento assim oficial, mas já enfrentamos aqui no caso do Ebola também, que foi um outro vírus, fiz até um filme sobre isso, muito potente, que causou muitas mortes na África. A diferença maior nessa, né, foi, vamos dizer assim, ele infectou o mercado econômico no mundo. Ele infectou as transações comerciais do mundo. Por isso que talvez seja a grande diferença dele. Os outros vírus e outras situações não tiveram essa mexida, né? Então a gente não teve esse lockdown, essa questão de isolamento, mas esse vírus também traz essa situação, como de a gente reavaliar também a questão de como as coisas vão funcionar. Nós não vamos poder, durante um bom tempo, ter fronteiras plenamente abertas com todo mundo. Então aquele negócio de viajar para um outro país, mesmo que você tenha condição financeira para isso, não vai ser tão fácil, né? As barreiras alfandegárias, as barreiras de fronteira vão ficar muito mais difíceis de você entrar. Então a gente vai ter que começar a conviver. Boa noite, Maria Macedo. A gente vai ter que aprender também a lidar com isso. Então, como é que a gente vai lidar com essas coisas? Como é que isso vai se processar? Então, as relações serão outras, as relações serão diferenciadas, independente da situação. Até que se tenha uma vacina, até que se tenha uma cura, ou um convívio, vamos dizer assim, melhor com essa situação, até aí a gente vai ter que conviver com muitas coisas. A gente vai ter que viver também com uma coisa que muitas pessoas não estão dando a devida importância ainda, né? Porque realmente, né, não é o que interessa para muitas pessoas, que é a questão da saúde emocional das pessoas. Os idosos, as pessoas que têm mais de 60 anos, como é que elas vão se portar, como é que elas vão conviver agora, já que existe essa ameaça tão mais forte para elas, né, nessa faixa etária. Como é que vão ser as relações, como é que elas vão conviver, como é que nós vamos proteger as pessoas com mais de 60 anos. E quem estiver chegando perto de 60 anos, como é que vão ser protegidos? Então tudo isso vai ter que ser repensado, reorganizado. Fora isso, né, existem outras situações que a gente está vivenciando e não está prestando muita atenção. E a gente vai ter que começar a prestar atenção muito na nossa saúde. E a gente percebeu com esse vírus, com esse corona que surgiu, o quanto é frágil, o quanto a nossa saúde ela é debilitada facilmente através e como a gente não está assim tão protegido quanto a gente imaginava, a gente está muito vulnerável. A espécie humana é muito vulnerável. Então a gente vai ter que aprender a se cuidar melhor, a gente vai ter que aprender a lidar melhor com a situação e com a vida. Então tudo isso eu fiquei refletindo hoje, né? E ao mesmo tempo, claro que vai vir toda uma mudança de comportamento, uma mudança social, de relacionamento, de convívio, que a gente vai ter que aprender a se adaptar, vai ser um mundo novo. Vamos dizer assim, nós terminamos 2019 no mundo, entramos 2020 no mundo caótico, porque a gente não pode esquecer, porque por dinheiro e por questões comerciais, o carnaval e outras festas daquele período foram feitas no país, em vários locais, sem se preocupar com essa questão. E, consequentemente, o que aconteceu? Né? Estamos vivendo esse problema. No ano que vem, como é que vai ser isso? Como é que os governos e as escolas de samba e outros eventos de grande vulto, boa noite, dona Antônia, como é que isso vai ser trabalhado? Como é que isso vai acontecer?
Será que vai ter realmente público para isso? Como é que vai ser realizado todas essas manifestações? Festa de fim de ano, festa de Réveillon, como é que isso vai ser feito? Olha a quantidade de coisas que vão mudar a partir a partir agora de maio, junho, né? Julho, agosto. Olha as transformações que esse mundo vai ter. Uma outra coisa que a gente vai ter que refletir também, né? Que as relações profissionais vão mudar muito, né? As relações profissionais vão mudar muito. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, e é interessante, hoje eu assisti várias lives, né? Gente muito conhecida, gente muito famosa, que estão aprendendo também a fazer live. Então tinha alguns muito famosos que a câmera estava ao contrário, outros com problemas de som, de imagem. Então a gente também percebe que as relações de estudo, profissionais e tudo vão ter que mudar muito. Então a necessidade de ter um sistema informatizado, sistema de rede social, de internet, de muito melhor qualidade, para que a gente possa trabalhar, né, nos home office, em casa, que a gente possa oferecer um produto de qualidade, um produto de ensino, de cursos, de vários setores. Eu sempre fiz muito curso de EAD, né? Eu sempre gostei muito de EAD, por quê? O que é desse? Usar a internet para estudar. Eu fiz muitos cursos e aproveitei agora, né, esse período também para fazer alguns cursos na área de inteligência emocional, de meditação, de alta performance. Eu estou fazendo vários cursos aproveitando isso. E eu vi, tem muitas pessoas, principalmente alguns professores, que tem o nariz virado para isso, né? Não gostam muito disso, acham que a distância, boa noite Agnes, é algo menor. E hoje esses professores estão tendo que aprender a utilizar essas plataformas de educação. E estão sofrendo muito, né? Estão apanhando muito para aprender com isso. Então a gente vai ter que aprender a utilizar outras formas de estudar, de aprender, né, de se aproximar das pessoas. Então a gente é um mundo totalmente diferente em virtude da própria necessidade que esse momento traz. Uma outra coisa que também a gente vai ter que aprender é a questão de planejar, né, a nossa vida em virtude disso. Então muitas pessoas hoje perceberam, né, como a falta de planejamento pessoal, a falta de uma condição, mesmo com boa condição financeira, estão sofrendo. Por quê? Porque não economizaram, não guardaram, não tem uma reserva. E no momento desse, como é que faz, né? Como é que se mantém? Se caso aparece uma outra situação, boa noite, Diana, semelhante a essa, ou isso volta, como é que as empresas, como é que os negócios, como é que o comércio vai sobreviver a isso se não tiver uma outra forma? Então o delivery, a venda através de telefone, de rede social, vai ter que ser melhor, vai ter que ser melhor equipada, melhor preparada, porque pode voltar novamente. E aí como é que vai ficar? Como é que vão ficar os comerciantes? Como é que vão ficar as lojas? Então a gente vai ter um incremento muito maior nesse trabalho virtual, né? Vai ficar muito mais intenso isso, porque a gente está percebendo que é uma forma de você se preservar. O que eu falo aqui? Indica pra gente, por favor, algumas plataformas de cursos online. Eu posso levantar para vocês, eu estou fazendo muitos cursos online. Ó, pra vocês terem uma ideia, o Senai, para vocês que têm alunos e tudo, o Senai tem uma plataforma de cursos à distância que fornece certificação e com número e tudo, né? Existem o Congresso Nacional e a Câmara Nacional, existem cursos, eles dão cursos online, você pode entrar e fazer os cursos com certificação do Congresso Nacional, tanto dos deputados quanto dos senadores. Existem vários cursos. Para quem é do governo do Estado de São Paulo, existem as escolas à distância, né? Os cursos à distância do governo do Estado. Existe a própria VUNESP, que tem curso à distância, né? Existem várias plataformas de estudo à distância. É que normalmente a gente pensa, né, que estudar à distância, fazer à distância,
se tem um aprendizado menor. Muito pelo contrário, eu preciso de muita concentração e muita disciplina para fazer um curso à distância. Porque se eu não cumprir algumas determinações, eu não, né, eu vou pagar o curso, eu vou gastar e não vou ter certificação porque eu não cumpri as tarefas. E é bem complicado isso. Então eu posso depois, para quem é professor e estiver interessado, eu vou levantar várias plataformas aí e depois eu posto para vocês aí, para vocês estudarem, prestarem atenção. Eu há anos, né, há muitos anos, eu venho fazendo muitos cursos em EAD e me ajudam muito, né? Me preparam muito para muita coisa. Fora isso, também a questão da comunicabilidade, né? De aprender a se comunicar. E também eu estou com umas ideias também, já que com essa distância e tudo isso, de fazer... eu faço parte aqui na prefeitura, né? A gente faz parte do programa de qualificação profissional do governo do estado e da prefeitura. Então esse ano a gente está um pouco suspenso porque deu um monte de essas situações todas. Então eu vou procurar aqui agora, quando a gente voltar, adaptar as aulas do curso, que é do governo do estado, junto com a prefeitura. Eu vou conversar com o secretário e tudo, para fazer essas aulas do primeiro emprego, né, do governo do estado, da prefeitura, online, que eu possa fazer online. Então, se a pessoa não puder fazer presencialmente, a gente vai organizar, vou conversar com o pessoal de São Paulo, se é possível a gente fazer essa orientação profissional, orientação de carreira, através desse curso. E como é um curso do governo, é um curso gratuito, a gente poder dar a certificação do governo do estado e da Comissão Municipal de Emprego, que eu faço parte. Então são coisas que eu já estou pensando, porque eu já estou vendo que vai ser complicado você montar turmas presenciais e se preocupar com toda a estrutura de saúde, né, e de proteção, vou dizer assim, dessas pessoas. Então, aquele negócio de fazer curso para 30, 40, 50, 60 pessoas vai ser meio complicado, né? Vai ter que ter uma outra estrutura, um outro local para a gente fazer isso. Em relação às futuras profissões 4.0 e 5.G. Dimas, olha, 4.0 e 5.G já vamos ter que criar novos nomes aí. Oi, Ivani, tudo bem? Porque vai acontecer coisas novas, né? Então as relações serão mais distantes, provavelmente. As empresas já estão percebendo a necessidade de você investir no home office, né? Já existia um trabalho de home office, mas não tão profundo como está agora, porque agora é necessário. As empresas já perceberam que vão ter, né, que fazer isso, e principalmente com os seus funcionários que têm alguma questão de saúde, comorbidade de saúde, pressão, problemas cardíacos, problemas com mais de 60 anos. Essas pessoas vão ter que trabalhar, né? Não pode ser afastado do mercado de trabalho. Onde é que elas vão trabalhar? Elas vão trabalhar provavelmente em home office, em casa, vendendo produto, fazendo reuniões, planejamento, tudo isso como está sendo feito. Eu estou fazendo um curso à distância no IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. Já estou no terceiro curso nesse período agora com eles. Eles tiveram que se readaptar, que todos os cursos eram presenciais com muita gente. Então o que está fazendo agora? Em pouco tempo tiveram que readaptar os cursos para a forma online, né? Para a forma de EAD. Porque senão, né, como é que você vai se manter? Então tudo isso vai mudar, Dimas. Então essa questão do 4.0, do 5.G, o próprio governo, tudo provavelmente vai ter que investir muito. A gente vê o próprio... Ô, Janete, tudo bem? A gente vê o próprio tribunal que está fazendo, né, colocou os funcionários com mais de 60 anos com algum tipo de situação afastados de casa, nas suas casas, fazendo trabalho de home office. O próprio Congresso mesmo, né? A gente imagina só, o Congresso Nacional de Home Office, olha só quanto que a gente ganharia, né? Já que os deputados e senadores não precisariam ir para Brasília, poderiam trabalhar na sua casa, né? Olha quanto que a gente economizaria nisso. É uma ideia que provavelmente vai acontecer. Então a gente vai descentralizar muitas coisas. A indústria e algumas outras empresas vão ter que realmente continuar presenciais, mas comércio, vendas, atividades, educação, essas poderão ser feitas, uma boa parte delas, à distância.
É claro que o convívio é muito importante, principalmente na área de aprendizado, mas a gente vai ter que se adaptar a isso. Então eu já tô, eu como sempre, há muito tempo eu trabalho nessa questão, por isso eu tenho preocupação, estou conversando com vocês hoje de uma forma diferente, não muito naquela questão mais espiritualizada, mas na questão, olha, dia 10 está chegando, dia 11 começa essa abertura aqui em São Paulo através das cidades do interior. Em Roma já está começando, na Espanha já está começando, daqui a alguns dias que voltam nos Estados Unidos. Evidentemente que a questão de saúde ainda não vai estar resolvida, mas, né, os próprios países precisam resolver algumas questões, porque não dá para você manter 200 milhões de pessoas, como é o caso do Brasil, que tem 212 milhões de pessoas, manter com R$600 por mês de uma ajuda assistencial do governo. Você não tem como se manter com isso. E com o tempo, com o tempo também outras doenças, né, vão surgindo, vão ficando. Porque a gente só está pensando no coronavírus, né? Mas existem outras doenças que estão aí. Pessoas com tratamento psiquiátrico, psicológico, pessoas do ambulatório de saúde mental está fechado, né? As clínicas de psicologia, tem vários locais aí na área de medicina que estão fechados ou não estão atendendo algumas situações. Então, a violência doméstica que está muito grande, né? Então a gente também vai percebendo quais as dificuldades de conviver muito tempo perto das pessoas, muito dentro da própria casa. Então muitas coisas vão ter que ser melhoradas e mudadas. Então a melhor coisa que a gente faz é se antecipar, e por isso que desde o início eu venho falando isso, da gente se antecipar para esse mundo novo que está vindo, esse mundo novo que está acontecendo. E a gente vai ter que se preocupar também com uma outra coisa, gente, que talvez a gente não perceba, mas a gente vai ter que se preocupar muito com a nossa vida espiritual, né? Isso vai ser isso que eu estou falando aqui agora é um mercado novo, sim, que vai ser muito utilizado, né? Será que nós estamos criando um admirável mundo novo? Dimas, o Admirável Mundo Novo, lá do Aldo Huxley, esse livro foi escrito em 1909, 1910. A gente está falando mais de um século atrás. E ele é extremamente atual, né? Então, quem sabe, de repente pode ser um admirável mesmo, né? Um mundo novo, talvez com melhor qualidade. Mas por que eu estou falando isso? Eu sempre falo isso para vocês, né? Eu faço terapia já há mais de um ano. E eu continuei fazendo terapia porque a minha terapeuta, a gente faz online através, né, do WhatsApp, né? E isso é muito bom, porque apesar de você lidar com as pessoas, conviver com as pessoas, isso você precisa também fazer, você precisa cuidar também da sua saúde emocional também. Então, essas consultas online, à distância, vão ser ampliadas, né? Ela já faz esse trabalho há algum tempo, mas eu acredito que provavelmente vai ser ampliada. É claro que a presença humana é muito bom, né? Ouvir o outro perto é muito bom, mas durante um bom tempo ainda a gente vai ter que se preocupar com a questão do convívio social. Então a gente vai ter que se preocupar mais com essas situações, né? Estudar mais, se informar mais, encontrar atividades. Eu tenho uma dinâmica que eu sempre dou nos meus cursos, minhas atividades. Eu ainda não dei aqui, mas conforme for na sexta-feira, eu vou fazer esse relaxamento. É um relaxamento longo que eu faço, mas muito bacana. Dá um resultado legal. Então, provavelmente na sexta-feira eu vou dar algumas técnicas de relaxamento, né? Para vocês na sexta-feira. Então eu vou pegar na sexta-feira para a gente fazer só técnicas de relaxamento. Então eu vou dar alguns relaxamentos, meditações que eu já faço em algumas atividades. A gente vai fazer aqui na sexta-feira. Então, né, como relaxar, como meditar, como resolver alguns problemas. Então o mundo vai mudar, o mundo já mudou, né? O mundo já não é o mesmo. Esquece tudo aquilo que você acreditava até 40 dias atrás. O mundo é outro, né?
querendo ou não, o mundo é outro. Eu estava vendo uma coisa interessante ontem, numa live que eu estava assistindo, onde a pessoa que estava falando, ele fez um comentário interessante. Quando a gente teve o 11 de setembro, lá no ano 2000, né, muitos de vocês também aí talvez não tenham. Quando a gente vai ficando velho, a gente vai descobrindo que tem muita gente aí que não viu muita coisa que você viu, né? Então fica estranho. Mas eu me lembro até hoje, no dia 11 de setembro, às 9 horas da manhã, eu estava entrando na sala do local que eu trabalhava e eu fui conversar com o responsável, entrei com os documentos para serem assinados e tinha uma televisão ligada. E é interessante que eu olhei aquela TV e eu vi os aviões chegando e chocando para o World Trade Center e vi aquele negócio caindo. Eu perguntei para o responsável lá, que é isso aí? Que filme que é esse? Ele também parou, não tinha percebido. Não era um filme, era um ato real, né? Foi o atentado do World Trade Center e foram dias assim de tragédia. Os Estados Unidos mudou muito, a quantidade de coisas que aconteceu naquele período foi muito grande. Mas o que ele coloca, que eu achei interessante, foi o controle do sistema financeiro na época, que antes do 11 de setembro era uma facilidade para você fazer transação financeira, era muito fácil. No dia 11, a partir do dia 11, os mercados financeiros começaram a perceber que precisariam fazer uma vigilância maior para não financiar com tanta facilidade o terrorismo, né, aquelas ações. Então, a partir dali, começa a se ter uma fiscalização no campo financeiro muito, muito grande, muito, muito forte. Então, todas as situações limites que a gente passa, que a gente vive, trazem transformações no nosso dia a dia. E muda muito. Eu me lembro que depois daquele período, durante um bom tempo, o medo, os aeroportos ficaram muito mais rígidos na sua vigilância, né? As malas eram muito mais vigiadas, a gente tinha toda uma preocupação, né, naquela época. O problema é que com o tempo as coisas vão se amainando, né, e a gente acaba voltando àquele período anterior. Mas, né, até isso acontecer demora-se muito tempo e naquele período muita coisa acontece e vai transformando o mundo. E é o que está acontecendo com a gente, né? A gente vai ter que aprender a lidar com um mundo novo, com uma sociedade nova, com situações novas, né? E como é que vai ser isso? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai viver com isso? É uma grande experiência, né? As igrejas vão ter que se adaptar, né? Os templos vão ter que se adaptar, muita coisa vai mudar nessa parte de convívio, né? Então, é aquela história, né? Na natureza não é o mais forte que sobrevive, mas é aquele que melhor se adapta às mudanças, né? Não é o mais forte, o mais robusto, mas o que se adapta melhor. E a gente vai ver também, a gente já está vendo isso, que todo o poderio intelectual, financeiro, bélico de vários países não resolveram essa situação que a gente está vivendo. Em compensação, países com menos condições, né, menos tecnologia, estão conseguindo resolver de uma maneira melhor essa situação do vírus. Então, estão se adaptando melhor a essa situação. Então é isso que a gente precisa entender. A gente precisa se adaptar a esse mundo novo, a essa situação nova. Através de atividades, através de trabalho, através de uma visão diferenciada. E como é que a gente vai fazer isso, né? E eu sempre, durante um bom tempo, muitas vezes que a gente ia fazer alguma palestra em escola, em vários locais que a gente ia falar, a gente percebia dos alunos, das pessoas assim, um descrédito com relação ao estudo, né? Não se investia muito ao estudo. Para vocês terem uma ideia, de cada 10 pessoas que participam de cursos, de palestras, 9 são mulheres, um são homens. É muito pouco o empenho do homem nessa questão de mudança de cultura de estudo. Nas próprias escolas mesmo, a gente tem uma quantidade muito maior de mulheres do que de homens. E se a gente não tiver adaptado esse mundo novo de estudo, de investimento social, vai ficar muito complicado as nossas relações. Então, gente, é hora da gente reverter isso, né? Então, por isso que a conversa hoje não tinha exatamente
um tema definido, não tinha porque é uma reflexão sobre como é que as coisas vão acontecer, né? Como é que vai ser esse mundo? Como é que as coisas estão rodando, né, no dia a dia? Como é que a gente está lidando com isso? Como é que a gente está lidando com a nossa parte emocional, com a nossa parte profissional, com a nossa questão financeira, nossa questão de convívio? Como é que a gente está lidando com tudo isso? E isso tudo demonstra uma necessidade muito grande de adaptação a esse mundo novo. E a gente precisa se programar, a gente precisa se preparar para criar uma forma nova de conviver, de se relacionar, e isso passa através desse processo de reflexão, né? Vocês têm alguma pergunta para fazer, algum comentário para fazer? Né? Eu vou evitar de fazer um vídeo muito longo, né? Porque vídeo de 1 hora e tudo, às vezes não é muito legal para as pessoas assistirem. Então a gente vai fazer um videozinho curto, mas para estimular esse tipo de pensamento. Rubens, talvez porque já passam por dificuldades que países de primeiro mundo não passam, por isso talvez esses países estão se sobressaindo no caos. Realmente, né, Rubens, tem uma situação. Vamos pegar assim um exemplo, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, vamos pegar assim, temos que refletir tudo na nossa volta, né? O Rudman está falando. O sistema único de saúde que a gente tem no Brasil, o SUS, ele é único e universal, né? Todo mundo tem direito ao SUS. Existem hospitais muito bons do SUS, principalmente no interior de São Paulo, aqui em São Paulo também, muito bom. Mas a gente sabe que a qualidade de saúde aqui é muito ruim. Mas nos outros países, não existe sistema único de saúde. O sistema normalmente é privado, né? Então, esse tipo de doenças que a gente está vivenciando aqui é muito comum aqui nos países da América do Sul, na África, nos países menos desenvolvidos. Na Europa, na Itália, na França, tudo isso, Estados Unidos, não faz parte do dia a dia, não faz parte do convívio médico essa situação toda. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos, com toda a tecnologia deles, estavam fazendo teste de Covid usando um material contaminado. Né? Um material contaminado. Se fosse aqui no Brasil, ninguém ficaria assustado. Mas foi nos Estados Unidos. Então, olha a situação. Uma outra coisa que a gente percebeu também foi a quantidade de pessoas auxiliando, né? A própria população, fazendo máscaras, fazendo aventais, fazendo material de proteção para doar para os hospitais e para vários grupos aí necessitados. Então tudo isso vai trazendo também o que? A questão de você criar novos mercados aqui dentro do país. Eu li há poucos dias que a própria Volkswagen já está pensando em nacionalizar uma boa parte das peças dela para não ter que ficar dependendo do mercado chinês, né? Então tudo isso a gente vai ter que refletir, tudo isso a gente vai ter que pensar, né? Então o que eu queria passar para vocês hoje, conversar, né, com vocês, é essa reflexão, né? Como a gente vai lidar com esse novo período de vida. E ao mesmo tempo, né, as ideias que eu estou tendo assim de a gente criar atividades para manter, né, não esse nosso vínculo que a gente já foi criado aqui, mas para auxiliar também as pessoas que vão ter que perderam o emprego, vão ter que voltar para o mercado de trabalho e vão precisar de orientação, vão precisar entender como é que funciona esse novo mercado. Então a gente já está, quem gosta disso, trabalha com isso, já está estudando muito isso, né? Já está vendo as novas alternativas, novas possibilidades, novas técnicas de ensino, novas formas de trazer essa informação. E é para isso que a gente está aqui, né? Para poder conversar, trocar uma ideia, para que a gente possa, nesse caos todo, sair melhor do que entramos. Mas como eu disse, esqueçamos o mundo. O mundo até 2019 era um, o mundo de 2020 é outro, e 2021 só Deus sabe como é que vai ser, né? Mas eu acredito piamente que vai ser um mundo onde as relações humanas vão ter que ser muito melhor trabalhadas, muito melhor potencializadas, para que a gente tenha realmente possibilidade de crescimento, desenvolvimento, e
a gente vai ter que cobrar muito mais, né? Essa questão de saúde, essa questão profissional, porque o que está mais pesando é a nossa desigualdade aqui no país, né? Como será a nossa volta, né? O que vai mudar? Vai mudar tudo isso que eu estou falando, Dimas. Vai mudar a relação profissional, vai mudar a relação de forma de trabalho. Penso muito se depois de tudo isso vai ter algum emprego. Mércia, emprego sempre foi difícil, mas existe trabalho, né? Emprego é quando você, vamos dizer assim, emprego é aquilo que você tem de uma carteira assinada, você está empregado, né? Então tem a carteira assinada, tem os benefícios sociais, tudo isso. Isso é emprego. Vai ter uma dificuldade grande de emprego. Mas trabalho não vai faltar, porque tudo isso que parou, né, tudo isso que estão parado, vai ter que ser. Vai renascer da cinza de uma outra forma. Então eu tenho que estar preparado para o trabalho e para o emprego. O trabalho, eu posso vender alguma coisa na rua, posso ser um trabalhador informal, eu vou estar trabalhando, eu vou estar ganhando alguma coisa. Mas na hora de uma situação dessa, como informal, sem um plano de saúde, sem uma economia, sem uma como me manter, como é que a gente vai acontecer? Como é que vai ser, né, nesse outro período? Vai esperar que na próxima vez dê mais R$ 600 para passar 2, 3 meses só? Não, então o próprio trabalhador informal, o próprio empreendedor vai ter que trabalhar de uma maneira diferente, vai ter que criar uma forma diferente de se relacionar com o trabalho. E o emprego, né, igual eu falei, quem tiver numa empresa, tiver no serviço público, professor, pessoas que têm um emprego em carteira, um emprego estável, né, como é que eles vão se manter também, né? O que eles vão estar fazendo para se manter? Tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado para a internet, para a rede social, para se comunicar, para fazer outras atividades, tem que estar preparado para tudo, né? E a gente só fica preparado para tudo quando a gente se informa, quando a gente estuda, quando a gente se planeja, quando a gente percebe as mudanças do mundo, quando a gente se dá a oportunidade de mudar como ser humano, como pessoa, né? Então, muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão mudar, mas a gente vai, nos próximos dias, conversar mais sobre isso. Só lembrando a vocês, né? Nós aqui da EC, a Associação Kardecista de Itacoaxetuba, a tendência é chamar as pessoas de volta. Sim, as pessoas vão voltar, né? Na hora que fechar, os comércios vão voltar, tudo isso. O problema é como é que vai se dar a relação de trabalho, né? A partir desse momento, quais as precauções, quais os cuidados, quais os posicionamentos que vão ser feitos. A questão de eventos, as questões vão mudar muito, né? Então tudo isso vai ter uma mudança muito grande, que a gente vai começar a entender a partir do dia 11, com os planos que tanto o governo federal e estadual estão elaborando. Então, voltando, a EC todos os dias, das 17h30 às 8h30, está fazendo um ciclo de oração, de preces. Então, se vocês quiserem participar, dar um nome, entre em contato comigo, que eu passo para o pessoal que está fazendo as preces. Amanhã, às 21 horas, é o dia que eu faço Evangelho no Lar, e eu estou convidando vocês novamente para amanhã estarem comigo no Evangelho que eu faço aqui em casa. Tá? Vai ser um prazer recebê-los na minha casa para a gente fazer o Evangelho junto. Na sexta-feira, igual eu falei, a gente vai fazer algumas atividades de meditação, relaxamento. Vou passar umas técnicas para vocês, para que vocês possam usar no dia a dia, em casa, né? Para dar uma equilibrada, para poder ajudar vocês. E durante os próximos dias a gente vai voltar a falar sobre essas mudanças, vamos tirar um dia para a gente falar sobre como é que vai ser esses retornos, tudo isso. E também prestar atenção como é que vai ser dado esse retorno, como é que vai ser feito essa abertura novamente, e a questão de saúde, né, da precaução que a gente tem que ter, o cuidado que a gente tem que ter, que realmente vai demorar, né, principalmente as pessoas com mais idade. A gente vai ter que preservá-los pelo menos aí até junho, julho, setembro, vai ter que preservar, e a gente vai ter que se cuidar bastante também. Então, olhar isso como uma grande mudança, uma grande transformação, e como eu disse sempre, né, Deus permite essas, entre aspas, essas mudanças tão drásticas, tudo isso para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente acorde, né, para a vida e para o mundo.
coisas que muitas vezes só falando não adianta, né? Então tem que provocar alguma coisa que mude. E o que veio hoje, quem está vivenciando hoje, foi algo que mexeu profundamente com o quê? Com os governos do mundo todo. Mexeu com o mercado financeiro, com o mercado comercial, com as relações de comércio entre os países, com as fronteiras dos países, com a relação entre um e o outro, com as proximidades. Tudo isso, né, esse vírus trouxe. Então, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Então, a gente vai lidar com isso e vai lidar bem com isso. Então, era isso que eu queria passar com vocês hoje. Tenha uma noite muito boa, uma quarta-feira muito, muito calma e tranquila. Que Deus abençoe a todos. E amanhã às 9 horas eu aguardo vocês para o Evangelho, né? Entre lá no canal do YouTube dos vídeos, né? Divulguem o vídeo, divulguem o que a gente está fazendo para outras pessoas. E quem quiser participar, dar o nome de um parente, de alguma das pessoas que precisam de uma prece, de uma oração, entre em contato para a gente fazer esse ciclo de oração também, para essa parte espiritual ser aprofundada. Eu vou fazer também um tema depois, né, falando sobre como a gente pode utilizar a espiritualidade para melhorar nossa vida profissional, nossa vida pessoal, de uma forma mais efetiva. Mas são assuntos para daqui a alguns dias, né? Então fiquem com Deus, né? Tenham uma ótima final de quarta-feira e até mais.